Não sei quantas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de fazer um estudo ou uma pregação. Não estou falando que é coisa difícil, nem desanimando ninguém. É um prazer trabalhar para o Senhor. Mas a palavra de Deus também fala: ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Então, quando tem um convite, não é só chegar lá, ter um estudinho pronto na biblioteca, eu vou falar a respeito disso. Não é. Porque Deus sabe o que cada um está precisando colocar no seu coração. Então, quando vai ter um estudo, tem duas responsabilidades, que a de Deus sempre é perfeita, né? Não estou excluindo. Primeira responsabilidade, do pregador ou do professor, de pedir para Deus instrução. Não é instrução humana, instrução divina. Segunda responsabilidade, de quem vem para ouvir, preparar o coração para receber a semente. Porque na parábola do semeador diz que o nosso coração é a terra. E quem planta aqui, sabe, se a terra não for boa, o que acontece com a semente? Se tiver espinho, pedra, a semente não germina. Então, toda vez, antes de vir para a igreja, ou numa reunião de oração, sejamos sinceros diante de Deus. Fala: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E nem quando chamou Samuel. Ele falou: fala que o teu servo ouve. A partir desse momento, que o povo de Deus vem preparado, concentrado, daí sim, a palavra de Deus não volta vazia. Porque muitas vezes, a pessoa está num local, não precisa ser igreja, pode ser numa escola. O professor está dando aula, mas a cabeça está lá, que nem diz a música, no mundo da lua. A pessoa tem um aproveitamento bom? Não tem. Então, nós temos que concentrar no que Deus quer nos falar. E hoje, nós vamos conversar um pouco de um personagem bíblico que está no livro de Juízes, capítulo 6. E ele se chama Gideão. Livro de Juízes, capítulo 6, e ele se chama Gideão. E, antes de entrar no assunto propriamente dito, livro de Juízes. Quem foi o autor do livro de Juízes? Apesar de a Bíblia não conter nenhuma declaração explícita, a tradição judaica diz que foi o profeta Samuel. Mas nós não podemos bater o martelo com certeza. E como era esse governo dos juízes? Porque é bom a gente se situar na história antes de partir para o tema principal. Os juízes não era que nem a monarquia. Monarquia como que era? Ou como que é até hoje? O filho mais velho assume o lugar do pai. Tem um rei, faleceu o rei, normalmente, né? O filho mais velho assume. E nos casos dos juízes, não. O povo de Israel, eles se afastavam do Senhor, tinham seus problemas, depois nós vamos ler biblicamente. Daí clamava o Senhor, daí Deus escolhia o juiz para determinada ocasião. E terminava aquela ocasião, não era hereditário. O juiz morria, era escolhido um outro juiz. E essa parte do livro de Juízes registra a história de Israel. A partir do momento que morreu Josué, até a monarquia, que teve o primeiro rei, que os irmãos sabem que foi Saul. E se somasse todos os juízes, 13, esse período duraria mais ou menos 400 anos. E, entrando mais agora na parte do texto, depois da morte de Josué, o povo começou a se dispersar. Morreu aquela geração e não durou muito, não. Na próxima geração, o povo se desviou de Deus. E lá, nessa terra, que já era a terra prometida, existia muita idolatria. Então, o povo afastado do Senhor começou a se curvar diante dos falsos ídolos. E Deus, para disciplinar o povo, e diz que o Senhor disciplina aqueles que Ele ama. Ele permitia os invasores se apoderarem daquela região. Mas a partir do momento em que o povo se arrependia, Deus se mostrou fiel. O povo, quando tinha o verdadeiro arrependimento, Deus se mostrou fiel. E o título da lição de hoje, que eu falei na abertura, né, é Chamados para o Serviço.
Porque muitas vezes todo mundo gosta de pegar as coisas prontas. É muito mais fácil, né? Até alimento, né? Pode não ser bom para a saúde, mas você vai lá, compra um negócio no supermercado, põe no micro-ondas, sódio a 1000 por hora, conservantes e tal, mas que é prático, é prático. Mas tudo na vida, praticamente tudo, que é bom, dá um pouco de trabalho. Pode falar, exceção da graça de Deus, né? Existe muita coisa assim. Mas, tirando a parte espiritual, nada acontece do nada. Por exemplo, você compra um veículo. Lá na montadora, alguém trabalhou naquele veículo. Quanto maquinário, quantas pessoas. Né? Você vai num comércio, você vê tudo funcionando perfeitamente. Quem tem comércio que sabe. Para você deixar naquele ponto, teve muita luta. E às vezes até mais de uma geração. E na Bíblia, nós encontramos exemplos de pessoas que são usadas feito instrumento na mão de Deus. E vejam o curioso. Muitas vezes essas pessoas, ninguém dá nada para elas. Eram praticamente pessoas consideradas, entre aspas, fracas, pessoas inúteis. Mas quando Deus age, os resultados são extraordinários. E o mérito pertencem a Deus. Eu vou ilustrar o exemplo aqui. Davi e Golias. Eu peço permissão para inverter a história. Não estou mudando a Bíblia, hein? Só uma ilustração. Vamos supor que Golias era do lado do povo de Israel. Vocês lembram de Golias? Ele era fraquinho ou não? Gigantão. O armamento dele, se fosse hoje de armamento pesado. Treinado para guerra, batalha, escudeiro, capacete. Então vamos supor que ele fosse do lado de Israel. Daí chamava o Davizinho com todo carinho. O que Davi era? Pastor de ovelhas. Se fosse hoje, o cara com uma R15 e tal, e outro com estilingue na mão. É mais ou menos isso, trazendo para colete à prova de bala e tal. Então, se o gigante fosse do lado de Israel e ganhasse do Davi, o que o povo ia falar? Também o adversário não era preparado e tal. O povo ganhou porque o gigante é forte. Mas Deus não, ele fez ao contrário. Ele pegou uma pessoa, entre aspas, despreparada, que não conseguia nem carregar a armadura de Saul, de tão pesada que era, foi lá e ganhou. Mas o que Davi falou? Você vem contra mim com espada, com arco e com lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, nesse ponto que eu estou falando, não estou desfazendo de nenhum personagem bíblico. E, voltando aqui a falar de Gideão, que nós já vamos ler o texto, Gideão era um homem assim. Ele, aparentemente, não possuía muita fé, e ele estava numa situação que ele estava desalentado, como nós vamos ver aqui. Desalentado, o que significa? Desanimado, abatido e cansado. Porque a opressão dos inimigos já duravam 7 anos. Vamos nos colocar aí na história. Vamos supor que nós somos agricultores. Você planta, eles vêm e levam. Com armamento, tudo, não é coisa assim de negociação. Você cria um gado, ele vem e leva. Mais ou menos igual, a grosso modo, está no Equador lá. Lá eles estão numa situação mais ou menos assim, que a bandidagem tomou conta. Então, meus irmãos, antes de nós, às vezes, criticarmos o personagem, ele não tinha muita fé, mas nós temos que nos colocar no lugar dele, para ver se a história era tão fácil assim. E, muitas vezes, nós temos que ter uma coisa no nosso coração, uma frase que eu li num livro. Deus não cobra resultados excelentes, porque Ele sabe que Ele vai produzir o resultado. Ele cobra da gente o quê? Fidelidade. E, na parte de Gideão, nós vamos ver da onde ele saiu e na onde ele chegou. Vamos abrir as nossas Bíblias, que aliás já deve estar aberta, no livro de Juízes, capítulo 6. Eu peço para que algum irmão ou irmã, eu vou pedir ajuda dos irmãos aí, senão a voz não chega até o final, dos versículos 11 a 16.
Vejam, meus irmãos, se vocês lerem atentamente o livro de Juízes, ocorre um ciclo. Vem um juiz, liberta, o povo de Deus tem paz, o povo de Deus prospera, mas, no meio daquela prosperidade, eles vão se afastando. Então, primeira lição: o tempo de prosperidade pode ser mais fácil de se afastar do que no tempo de luta. Porque no tempo de luta, a pessoa fica insistindo. E, às vezes, chega na prosperidade e vira as costas para Deus. Como é que é a música de Natal lá? Dinheiro, saúde para dar igreja. Saúde para... Daí, deixa Deus lá do cantinho. Até tem uma conhecida minha, só para descontrair um pouquinho. Uma vez o parente dela foi na igreja, né, numa outra denominação. Daí eu falei para ela, bacana, né, seu parente foi. Falou, é bacana de um lado, do outro é triste. Falei, como assim? Falou que ele só vai na igreja a hora que o calo aperta. Resolveu aquela parte, bye, bye. Então, é importante, meus irmãos, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, todos os momentos da nossa vida. Orai sem o quê? Cessar. A vida de oração fala muito a respeito disso daí. E, como eles fizeram esse afastamento de Deus, Deus permitiu os opressores sobre eles. Nós podemos perguntar, quem eram esses opressores? É uma turminha de pigmeu pequenininho lá, com arquinho e flecha e tal? Não. Era a turma que tinha a artilharia mais pesada na época. E no versículo 3 aí do capítulo 6, fala dos inimigos. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, faziam o quê? Subiam contra ele. E quem é essa turminha da pesada que estava lá? Primeiro lugar, midianitas. Abraão, depois da morte de Sara, ele teve uma concubina. Concubina, para quem porventura não sabe, se for hoje seria uma amante. Mas na época da sociedade patriarcal, da poligamia, era uma mulher secundária. Podia ser uma escrava ou uma cativa. Então, Abraão, o pai da fé, não estou falando mal de maneira nenhuma, arrumou essa tal de Quetura, e desse relacionamento nasceu um filho que se chamava Midian. E ele é o pai dos midianitas. Então, vocês podem notar que muitas vezes os inimigos, muitas vezes não são muito longe, não são os de fora. Às vezes são do raio de ação, do raio de relação das pessoas. Daí fala amalequitas. Quem eram os amalequitas? Esaú, irmão de Jacó, que depois se transformou em Israel, ele teve um neto que se chamava Amaleque. Então, os amalequitas eram inimigos de Israel. Quem era para estar do lado estava contra. E eles praticavam roubos e assaltos. E tinha os povos do Oriente, que eram outros povos nômades da região desértica da Síria. E isto, falando hoje em dia, eu não entendo nada de militarismo, mas acho que pode chamar a coalizão militar. Coalizão militar, o que é? Reunir vários exércitos para lutar contra um inimigo comum. Então, vocês estão percebendo que os inimigos não eram pouca coisa. E diz que eles vinham feito gafanhotos. Alguém aqui já viu uma nuvem de gafanhoto? Levanta a mão. Ou na TV. Dá para enxergar alguma coisa? Tem. E leva, se tiver uma plantação, rapidinho já. Então, eles formaram essa coalizão para lutar contra Israel. E diz no texto que o anjo do Senhor apareceu para Gideão. Muitas vezes pode dar alguma confusão a respeito do anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Isso daí se chama teofania. Teofania é a manifestação visível de Deus. Pode ser o próprio Deus, pode ser um anjo enviado por Deus. E, no caso de Gideão, era o próprio Deus que apareceu para ele. Então veja que honra que ele teve. E Deus apareceu para ele quando ele estava animadão, por cima, lá. Pode mandar os inimigos, tem mais algum aí? Tal? Que nem Elias falava lá para os profetas de Baal. Será que ele está dormindo? Não. Gideão estava malhando trigo no lagar. O que significa malhar trigo no lagar? Parece que é perda de tempo, mas esses detalhes são importantes para a engrenagem girar. É que nem uma corrente, um elo tem que ligar no outro. O lagar, geralmente, ficava num lugar fechado,
e era um tanque de pisar uvas. Então não era muito grande a extensão. Mas por que Gideão estava lá? É que ele estava com medo dos inimigos. Porque o trigo, ele era malhado na eira. Eira o que é? Geralmente num monte alto, você joga com a pá para cima, o vento tira a palha e vai ficando o grão. Mas ele estava lá na eira, escondidinho lá e fazendo o serviço dele. E, normalmente, o anjo do Senhor, ele aparece, pode ser uma libertação, uma mensagem que Deus quer falar para o seu povo, ou algum recado, se não for o próprio Deus, que ele quer transmitir. Então, quando apareceu o anjo do Senhor, nós vamos ver aqui, que fala para ele. Eu peço para que algum irmão ou irmã leia o versículo de número 11. Agora o 12 também, por favor. Então, Deus apareceu para ele. O que Deus falou para ele? Seu medroso, você está malhando trigo aí, você não confia em mim? Não. Como é que Deus chamou Gideão? Homem valente. O que significa chamar de homem valente? Valente significa que tem força, intrépido, que não receia perigo, enérgico. Então veja, meus irmãos, que às vezes nós nos enxergamos sem valor, talvez até como Gideão. Mas Deus, ele tem um outro conceito a respeito dos seus filhos, porque como foi lido no versículo inicial, da abertura da aula, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas veja que não foi uma reação muito positiva de Gideão, porque ele respondeu ao Senhor. Eu vou ler o versículo 13. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Que é feito das suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Vocês notem que a resposta de Gideão pode ser parecida com a nossa. Quando nós estamos numa situação difícil, parece, não estou falando que o Senhor desamparou, se você estiver no centro da vontade de Deus, Ele nunca desampara. Que nem Jó, passou pelo que passou, mas Deus lhe deu tudo em dobro. José, vejam de onde ele saiu, de onde ele chegou, Deus era com José. E a vida é assim, quando a situação negativa chega, nós começamos a nos olhar negativamente. E isso não é bom, porque nós nem podemos ser altivos, né, orgulhosos, que a Bíblia combate, mas nós temos que ser o que Deus quer, o que Deus pensa que nós somos. Daí nós levantamos a cabeça e vamos cumprir a vontade de Deus. Porque uma das maiores armas dos inimigos pode ser carnais ou espirituais. É fazer a pessoa abaixar a cabeça e achar que ela não é capaz. E isso realmente paralisa, que o medo paralisa as pessoas. E, continuando aí, o anjo lá no lagar, conversando com Gideão, daí Deus falou para ele, vai nessa tua força, versículo 14, e livra Israel das mãos dos midianitas. E não te enviei eu? E vou falar uma coisa aqui, que quando é correto eu falo, sem correto eu falo, e tem coisa que... mas não é da doutrina básica de Deus, essas coisas Deus permite. Não é uma coisa séria que... Eu vi uma pregação uma vez, que se nós falarmos para uma pessoa, vai nessa sua força, a força é da pessoa. A pessoa tem força, ela vai na sua força. E aqui, fizeram que vai nessa tua força. É uma força que vem externa para a pessoa. A pessoa não tem força, mas ela vai ser fortalecida. Porque Deus falou que eu estou contigo. Você não pode, mas eu posso. A parada, desculpando, a parada, Deus falou, a parada é comigo, né? Com você. Você só vai lá e resolve o que tem que resolver.
Que nem antigamente, né? Vou falar um pouco só para descontrair, vou dando umas descontraidinhas para nós continuarmos. Antigamente tinha muita briga. Hoje em dia tem também, mas antigamente parece que era pior. Quem estudava em escola pública, quase todo dia na saída tinha ou você aprendia a brigar ou você apanhava, né? E tinha os menorzinhos lá, né? Com todo o respeito, né? Na questão de estatura, né? Mas diz que tamanho não é documento, mas tem hora que tem hora que é. Então, o menorzinho contratava o grandão às vezes, né? Ou mais, pagava um sorvete e tal. Daí, o menorzinho ia na frente, e quem que vinha atrás? Daí o menorzinho ficava valente, né? O que é? Vocês estão querendo falar e tal? E o grandão na sala, olha, quem abrir a boca apanha. Daí eu falei, então, meus irmãos, aqui no caso, não estou comparando Deus com essas coisas, porque Deus está infinitamente acima. Daí Deus falou para ele, nós éramos pequenininho, né? Só que a força de Deus é outra dimensão. Vai lá que eu estou atrás aqui, você vai lá, provoca que se o cara abrir a boca, ele está enrolado com a gente. Então foi mais ou menos isso que Deus falou para Gideão. Porque quais eram as credenciais de Gideão? O currículo dele. Ele era um general de guerra? Não. Ele era o mais forte, lá tinha um exército equipado na sua retaguarda? Não. Se fosse ver humanamente falando, as credenciais de Gideão eram zero. Chance nenhuma. Se fosse um jogo de apostas, que eu não concordo com isso, para não falar que era 100%, era 99,999 para um e 0,00001 para outro. Mas ele tinha a promessa que Deus estava com ele. Mas mesmo assim ele lutou ainda contra o chamado de Deus. Eu vou ler o versículo 6, o capítulo 6, versículo 15. Olha o que ele disse para Deus. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Veja como é que a paciência de Deus é magnífica. Até comigo também. Eu peço misericórdia, peço paciência. Porque tem pessoa que fala só da vida dos outros, né? Na hora que a coisa aperta no calo dela, ela faz igual ou pior o outro. Mas nem assim Deus desistiu de Gideão. E diz que Gideão ele ficou um pouco temeroso, porque ele viu a Deus, mas ele fez uma oferta para Deus e foi aceito diante de Deus. Apesar das falhas, ele foi aceito. E na segunda parte do estudo de hoje, chama Deus confirma o seu chamado. Eu acho importantíssima essa parte, meus irmãos, porque sempre existiu, mas agora estão intensificando. Os falsos profetas. Não digo os profetas verdadeiros. Os falsos profetas, que diz que pode fazer até sinais e milagres. Mas nós temos que analisar, porque a Bíblia fala que pelo fruto conhece o quê? A árvore. E chegam profetas em determinadas denominações, não digo todas. Chega e fala, eu profetizei, vai ser assim, assim, a pessoa pega e não consulta. Fala, foi Deus mesmo que falou? Ou será que o anjo de luz, né, diz que o inimigo se transforma em anjo de luz. Não é para ter medo não, mas temos que filtrar o que a gente coloca na mente e no coração. Filtrar e muito bem ainda. Porque tem um conhecido meu, agora faz tempo que eu não vejo, ele já deu um monte de cabeçada na vida. Porque ele ia em várias denominações, não queria saber se seguia a Bíblia ou não seguia. De repente um falava para ele, você vai abrir um comércio, você vai prosperar, vai voar como águia, tal. Ele já pegava sem condição financeira, falava, vou abrir porque o profeta, Deus falou, tal. E não era Deus naquela. Deus pode prosperar, sim. Pode, perfeitamente. Ia lá, quebrava a cara. E Gideão, apesar de aparecer o anjo do Senhor, ele ainda estava meio reticente. A barreira ainda não havia sido vencida. E vamos ver agora, peço para que algum irmão ou irmã leia, em Juízes 6, versículos de 34 a 40.
E aqui uma ponte, só para ligar o outro trecho que nós lemos com esse, porque senão vai dar uma aula muito extensa. Não que não mereça, né? Mas o que dá para resumir, a gente resume, porque senão fica muita informação para uma aula só. O pai de Gideão, Joás, ele era da tribo de Manassés e descendente de Abiezer. E ele era idólatra. Então, Deus falou para Gideão, um pouco antes do trecho aí, antes de você entrar na minha missão, você vai precisar fazer uma coisa. Você vai lá na casa do teu pai, pega o altar de Baal, Deus da tempestade, Deus deles lá, da fertilidade, destrói o altar de Baal. Olha como é que a instrução de Deus foi perfeita. Pega o poste ídolo, o que significa o poste ídolo escrito aí? A deusa deles lá, canatita lá, Azerá, ela era representada por um tronco de árvore assim, podia ser esculpido ou não. Pega aquele tronco, corta como lenha, pega um boi e sacrifica no altar que você vai construir para mim, o seu Deus. E Gideão, ele temeu ir durante o dia lá. Porque pensa bem em chegar num lugar que tem uma idolatria violenta, chega lá, querer arrebentar com tudo, né? Que é Deus que faz a obra. Ele foi à noite e fez tudo isso. Destruiu o altar de Baal, construiu um altar para o Senhor, que chamou de Senhor é paz, e queimou o sacrifício ao Senhor. Daí a população da cidade, vocês acham que quando a gente faz uma obra de Deus, o inimigo fica contentão lá, quietinho? É que nós somos lavados pelo sangue de Cristo, mas se ele puder levantar e acabar com a pessoa, ele acaba na hora. Mas o poder de Deus é maior. Nós cremos num Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. Daí foi a turma lá, né? O motim lá, chegou na casa lá do Joás, né, o pai de Gideão. Joás, nós descobrimos que o seu filho destruiu o altar de Baal, o poste de Azerá, e ainda sacrificou para Deus naquele lugar que era de idolatria. Sabe o que o pai dele falou? Apesar de ser um idólatra, Deus pode usar as pessoas. Usou até a mula no caso de Balaão. Imagina assim, falou, olha, é o seguinte, no meu filho, traduzindo para as palavras de hoje, ninguém põe a mão. Se esse tal de Baal aí, que vocês estão falando que é o Deus da tempestade, faz cair raio, ele vai lá e corrige meu filho, que Baal contenda por Baal. Porque qual Deus que você vai precisar defender ele? A partir desse dia, o nome de Gideão foi modificado. Ele passou a chamar Jerubbaal. O que significa Jerubbaal? Que Baal contenda ou que Baal mesmo se defenda. Então vejam, meus irmãos, que antes de uma vitória, ou espiritual, ou no âmbito das pessoas, nós temos que procurar eliminar tudo aquilo que agrada a Deus. Porque às vezes a pessoa aceita Deus parcialmente. Essa parte de bênção, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, aleluia. Tua vara e o teu cajado me consolam. Já viu quando a ovelha quer afastar, o que o pastor faz? Ah, não, essa parte não é muito agradável. E não, meus irmãos, quando nós seguimos a Deus, nós temos a certeza da sua companhia, as coisas vão acontecendo. Então, a libertação que viria para o povo de Israel, ela viria mediante o poder de Deus. Mas Gideão estava dentro da vontade de Deus. Sejam bem sinceros aqui para mim. Alguém daqui já teve dúvida alguma vez? Então, acho que nós estamos com a maioria, né? Porque tem pregação que fala, não, eu sou o cara, a minha oração é forte, não sei o quê. Tal. Daí vai ver, diz que quanto maior o coqueiro, maior é a caída. Então, meus irmãos, humildade diante de Deus. Então, Gideão estava com algumas dúvidas. Mas ele, antes tímido, ele aceitou a resposta do Senhor. E diz no texto aí, eu fui até investigar o que era, fazer uma investigação. Diz que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. O que Jesus falou para os discípulos? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não falou, vocês são poderosos, vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Por isso é importante, meus irmãos, nós clamarmos para o Espírito Santo de Deus. Primeiro, eu peço perdão, né, como todo mundo. Depois eu peço sabedoria. Depois eu peço o poder. Por quê?
Vocês já viram alguma pessoa que tem poder sem sabedoria? Ela, se for o poder, não é o poder de Deus, é o poder do outro lado. Porque os filhos de Deus só têm poder mediante o Espírito Santo de Deus. E diz que Gideão tocou o arrebate. Outra lição que nós aprendemos. Tem uma parte da nossa história, isso daí serve para a gente, que nós temos que sair da oração para a ação. Adianta alguma coisa você ter uma ordem, um chamado de Deus e você não se mover? Moisés na frente lá do Mar Vermelho, mar fechado, Faraó atrás e Moisés clamando ao Senhor, né? Daí Deus falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Se não tivesse marchado, o mar não abriria. Então tem momentos na vida que, por mais difícil que seja a nossa situação, nós temos que marchar. Diga ao povo que marche. Então vejam que Gideão, ele tocou o arrebate, que era um instrumento que tinha, quando estava prestes a ter uma guerra. Eu tenho um irmão aí que já trabalhou nos bombeiros, parece que tem uma sirene, né, irmão? Quando precisa sair rápido, se me perdoe se... eu não sei se estou falando errado, pode corrigir aqui, não é da minha área. Toca a sirene, agrupa todo mundo e vamos para o problema. E Gideão tocou o arrebate e apareceu um grande número de soldados do povo de Israel. Depois nós vamos ver quantos soldados apareceram. Só que daí, olha o que pode acontecer com a gente, né, irmãos? Estavam os soldados, a promessa de Deus e Gideão. Como diz, os ingredientes estavam todos unidos, todos prontos ali. Daí, nós vamos ver a única parte que Deus é provado com um pedaço de lã na Bíblia. Se a pessoa não lê a Bíblia, vai achar que nós somos malucos, né? Fala, o cara não tomou remedinho hoje, está meio tantã. Daí, Gideão ainda não estava muito certo, porque deu aquele pico, né? Subiu de repente, a bateria começou a baixar. Falou a Deus: eu vou fazer o seguinte aqui com o senhor me permite, com toda a reverência. Eu vou pegar um pedaço de lã, vou pôr lá no quintal, na eira. Se amanhã de manhã só a lã estiver molhada e tudo em volta seco, é porque a parada é comigo. Daí nós vamos juntos lá. Senão, estou fora. Eu não sei a intenção dele, mas acho que não deu muito certo. No outro dia, ele foi lá de madrugada, pegou um pedaço de lã, saiu uma taça cheia d'água, para garantir, que caiu só um pingo, falar, será que foi uma taça cheia d'água? Ele fala, agora Gideão vai, agora a resposta. Falou, Deus, tem mais um pouquinho de paciência comigo. Só mais umas coisinhas assim, né? Misericórdia. Agora vai ser diferente. Eu vou pegar outro pedaço de lã, vou colocar lá no quintal, e se só a lã estiver seca e tiver tudo molhado ao redor, daí é comigo a parada. Acho que ele nunca orou tanto para chover, viu? Que nem Elias lá no monte, no Monte Horebe. Chegou lá no outro dia, tudo molhado em volta, ele pegou a lã. Eu acredito que ele tenha espremido não sei quanto tempo aquela lã para ver se saiu uma água para não precisar. Deus respondeu novamente. Daí, Gideão falou, agora eu estou preparado. E, novamente, Deus respondeu a oração do seu servo. Agora vamos para a terceira e última parte da lição, que chama Deus recompensa a obediência. E vamos explicar bem. Deus, ele nos recompensa, não é porque nós somos bonzinhos. Diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus nos recompensa porque Ele é um Deus de graça. Então, apesar das dúvidas, apesar das imperfeições, Deus, Ele nos usa. Quando nós queremos, nos colocamos no centro da vontade dEle. E eu peço para que algum irmão ou irmã leia agora no capítulo 7 de Juízes, de 15 a 22.
Até aí, irmã. Muito obrigado. Bom, meus irmãos, entrando no texto aqui novamente. Quando Gideão tocou o arrebate, chamou os exércitos, mandou mensageiros, tudo, apareceram para formar parte do exército de Gideão 32 mil homens. Mesmo assim, ainda era menos do que os inimigos, mas 32 mil, vocês concordam que é uma quantidade considerável? Mas daí Deus quis pôr à prova o exército. A hora que Gideão achou que era só. Primeiro Deus falou, olha, quem de vocês, Deus falou para Gideão falar, quem de vocês aí for medroso, os oficiais todos lá, quem for medroso e for tímido, pode voltar. Porque eles tinham feito até caverna, cova, tudo para esconder. Sabe quando soltaram? 22 mil. Gideão olhou, né? Se fosse 30 mil, acho que é um terço, né? De repente, ele falou, mas 10 mil, acho que ainda, vamos lá, 10 mil, bastante. Tá, vamos lá. Daí Deus falou, é muita gente ainda. Se vocês ganharem, eles vão falar que foram eles que ganharam. Eu não divido a minha glória. Então nós vamos fazer um teste. Nunca vi um teste desse. Vamos levar a turma para beber água no ribeiro. E o soldado que abaixar com a arma em punho e uma das mãos pegar água e tomar, mantendo atento se vier um ataque inimigo, esse vai. Agora aquele que deitar lá, largar as armas e ficar bebendo água, né? Esse não vai. Olha outro desfalque, hein, meus irmãos? Sei que os irmãos sabem, mas só para 9.700 foram para casa. Ficou com quantos homens Gideão? Primeiro lugar, o número, humanamente falando, insuficiente. Poderio militar, armamento, inferior. E os inimigos todos acampados lá, chegando a hora da batalha. Daí Gideão, ele começou a ficar meio temeroso de novo. Mas vamos nos colocar no lugar de Gideão. Ainda bem que eu só vi isso na televisão, senão minha perna ia ficar tremendo. Você já viu um exército bem equipado, armamento pesado, pessoas preparadas, e você olha do seu lado, porque a instrução que Deus deu para os homens de Gideão era uma trombeta, olha o armamento, hein? Se fosse hoje uma corneta, né? Uma tocha, vamos pôr uma lanterna. Vou dar uma tocha, uma lanterna para você, e um vaso vazio. Daí vocês vão lá e Gideão falou, olha Deus, eu ainda estou inseguro. Daí Deus falou para ele, pega o seu moço pura, vou dar uma resumida, porque o tempo nosso está esgotando. Pega o seu moço pura, que pura é o escudeiro de Gideão. Vai quietinho lá, no acampamento dos inimigos, e escuta o que você vai ouvir. Chegou Gideão e pura, à noite, só escutando lá. E um dos midianitas teve um sonho. Olha que sonho maluco, hein? Dependendo a pessoa que fala isso, falar que deve estar drogado, alguma coisa assim. O inimigo sonhando. Ele viu um pão de cevada grandão, rodando, bateu na tenda do comandante deles, que eles moravam em tendas, e a tenda caiu com a parte de baixo para cima. O que significa esse sonho? Pão de cevada. O povo de Israel, eles eram o quê? Agricultores, plantavam trigo. Tenda, os inimigos moravam em tenda. Daí, um dos inimigos falou para esse do sonho, isso é a espada do Senhor que está a favor de Gideão. Nós estamos perdidos. Gideão voltou, falou para o seu exército. Essa parte é a parte que eu mais gosto, na hora que Deus coloca no coração da gente. Fala, agora você vai decolar, meu filho. Mas para a honra e glória dele tudo. A hora que os temores acabam e a hora que o plano de Deus vai ser executado. E olha as instruções. 300 homens. Pega 3 grupos de 100. E nós vamos cercar o acampamento do inimigo. Pega a tocha, deixa dentro do vaso para não aparecer luz nenhuma. E a hora que eu der a ordem, 3 companhias de 100, vocês vão quebrar os vasos, levantar a tocha com uma das mãos e tocar a trombeta com a outra mão.
Se fosse hoje, se fosse nós do exército lá. Você vai quebrar o vaso, tocar a corneta e acender a lanterna. Não parece uma coisa meio... Mas é que esse episódio aconteceu entre... Isso daí está na Bíblia. Entre 10 horas e meia-noite. E antigamente a turma não tinha celular, TV, todo mundo dormia cedo. Então estava todo mundo, tinha trocado a guarda lá. E essa da tocha, eu fui pesquisar o que significa, né? É o seguinte, cada companhia de soldados, antigamente, tinha um corneteiro e um que levava a tocha. Por exemplo, se fosse uma companhia de 100 soldados, uma tocha e uma corneta. Então, quando os inimigos acordaram, aquele barulho, e viram a tocha e a corneta, eles pensaram que o exército era muito maior. E começaram a lutar um contra os outros, e Gideão teve vitória naquela noite, para a honra e glória do Senhor. Depois essa história continua, meus irmãos, porque Gideão só não fez coisa certa, depois ele deu uma deslizadinha. Mas nós vamos parar por aqui, que o nosso tempo já está... E vocês podem me perguntar, né? O que isso daí tem a ver comigo? Porque toda vez que nós recebemos uma mensagem de Deus, a gente não tem que pensar, se fulano estivesse aqui. A gente pensa, né? Mas não é bem assim. Tem que falar, o que Deus quis falar comigo? É que o reino de Deus, ele chama todo mundo para trabalhar. Tem denominação que fala, não, a gente só vai receber aquele assunto do começo. Só recebe mesmo, você não precisa fazer nada. Só fica, senta, contribui e recebe. E não é assim. Deus, ele tem um lugar para cada um dos seus filhos no seu reino. E não interessa o tipo de serviço. Ninguém é melhor do que o outro. Deus, nesse ponto, ele nivela. Ele quer saber da sinceridade do nosso coração. Estava conversando com um pastor de uma outra denominação. Chegou um casal vindo de fora lá. E ele falou a respeito do serviço. O rapaz falou, olha, infelizmente, eu só sei cuidar de jardim. E a igreja deles tem o quê? Jardim. Pronto, irmão. Achou, você vai lá e cuida. E Deus vai te abençoar cuidando do jardim, que é um serviço muito importante. Não tem categoria no reino de Deus. Então, nós temos que orar para Deus, pedir para o Espírito Santo e ouvir a voz de Deus. E Deus nem sempre nos chama quando nós estamos por cima. Pode ser que uma vez você esteja lá no... Aquele irmão de José, jogaram ele na cisterna, né? Ele clamou a Deus. Daí o irmão dele foi lá, tirou, vendeu ele feito escravo. Então Deus tem um plano para cada um. E nós temos que confiar na presença de Deus. E vejam, Gideão, de onde ele saiu? Tímido, medroso, se achando incapaz, o último do mundo. Onde ele foi parar? Hebreus 11, 32. Na galeria dos heróis da fé. Foi citado junto com Abraão, uma série de coisas. E que Deus nos ajude, meus irmãos. Que a nossa igreja cresça, que o nosso amor pelo Senhor, se estiver esfriando, aumente, e que cada um aqui de nós possamos ser vitoriosos para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos?